Hoje eu vou dar 6 dicas para que o seu aparelho funcione corretamente e a previsão do seu dentista seja o mais exata possível. Olá, eu sou a doutora Vanessa e eu já vou pedir aqui para você se inscrever no canal para você ficar sabendo tudo sobre o aparelho ortodôntico. Primeira dica. E muito importante para que você não tenha consequências no final do seu tratamento. Manter uma boa higiene dentária. Eu sei que fica muito mais difícil você fazer a higienização correta. O fio dental dá uma trabalheira para você usar. Tem que usar passa-fio, escova interdental, escova ortodôntica, bochecho com antisséptico bucal. É um arsenal de coisas para que a sua saúde bucal se mantenha durante o tratamento ortodôntico. Mas é muito importante para evitar manchas, desde manchas brancas, manchas amarronzadas e também quando já chega a ponto da cárie. Outra coisa que pode acontecer com a má higiene é a inflamação da gengiva. Quando fica em contato com algo muito próximo, ela tem a tendência de correr atrás desse algo, vamos dizer assim. Então, você já deve ter visto uma gengiva que inchou, que ficou para cima do aparelho, como nessas imagens que vocês estão visualizando. Isso é totalmente culpa da má higienização. Uma dica extra que eu dou aqui sobre a higienização do aparelho, eu indico muito o irrigador bucal. E por que eu gosto de indicar o irrigador bucal? Porque é mais difícil fazer a higienização do aparelho ortodôntico. Então, quando você está com pressa e não consegue dar aquela caprichada com o fio dental, você pode sim, ao invés de não passar nada, o irrigador bucal ele substitui naquele momento o fio dental. Mas o fio dental continua sendo o melhor aliado, o que remove mais a placa. Mas o irrigador bucal, sim, ele é muito efetivo. Bons irrigadores. Procure na internet lá que tem bons irrigadores. Segunda dica: ter cuidado com os alimentos que você ingere. Você vai poder comer praticamente de tudo. Então não é porque você vai colocar aparelho que você não vai, poxa, não vou conseguir comer mais nada, não posso comer mais nada. Não, você vai poder comer praticamente de tudo. Mas principalmente no começo, que é tudo estranho, você não entendeu ainda como poder se alimentar corretamente e não estragar o seu aparelho, evite coisas duras. Aliás, coisas muito duras, evite durante todo o tratamento. Por quê? O aparelho, ele foi colado no dente. E ele tem uma certa resistência. Ele foi feito para um dia também conseguirmos removê-lo. Então, a gente não pode colar com uma cola, com uma resina, que não saia depois. Ou que seja tão forte que possa arrancar um pedaço do seu dente junto para poder tirar a peça. Então, ela tem uma certa resistência e que também tem que ter um limite essa resistência, para um dia ele ser removido sem consequências. Por isso, deve-se evitar coisas duras durante o tratamento. Como? Torresmo, pé de moleque, morder o pirulito, morder aquelas balas duras com E vários outros alimentos que sejam com uma consistência mais dura. Terceira dica: evite mexer no aparelho. Eu sei que durante o mês pode acontecer de cair uma borrachinha, pode acontecer de entortar um fio, de o fio mexer, furar a bochecha, pode acontecer. Se você tiver como ir ao dentista, é melhor. Por quê? Se você resolver mexer em casa, pode piorar a situação. Como? Você vai tentar colocar a borrachinha, quebra a pecinha. Ou vai tentar mexer no fio, entorta, e você não viu que entortou o fio, ele vai entortar o seu dente e piorar ainda mais o caso, fazendo com que atrase o seu tratamento. E tem muita gente que troca a borrachinha em casa. Isso não pode. Por quê? A borrachinha, ela ativa a movimentação do aparelho. E a manutenção é feita uma vez por mês por um motivo. O excesso de força vai também prejudicar a estrutura radicular, ou seja, a sua raiz,
e também a estrutura óssea. Em casos mais graves, você pode perder seu dente. Então, evite mexer no aparelho, só se não tiver como ir no dentista. Aí você dá um jeitinho em casa. Quarta dica. Depois da manutenção, eu sei que não é fácil, dói, às vezes fica ali 3 dias com os dentes sensíveis, sem conseguir comer nada. Mas evite se medicar. Por quê? Existem medicamentos que podem atrasar o seu tratamento. Principalmente medicamentos anti-inflamatórios, eles evitam que aconteça a inflamação que é necessária para ocorrer a movimentação ortodôntica. Então, se você ingere algum desses medicamentos, pode ser que a sua manutenção daquele mês seja interrompida. Então, sempre pergunte para o seu ortodontista. Quinta dica: sempre tenha a cera ortodôntica aonde você for. Em casa, na bolsa, na mochila, sempre tenha ela em mãos. Se acontecer alguma coisa, você vai conseguir colocá-la fazendo uma bolinha daquele pedacinho de cera e colocando em cima da onde está incomodando. Principalmente no começo do tratamento, os brackets podem machucar, incomodar muito. Então, ela também pode evitar com que você tenha aftas ou feridas que possam te incomodar durante o tratamento. Então, vou dar uma dica extra aqui da cera ortodôntica. Se você costuma dormir de bruços ou já tem hábito de morder a bochecha, durma com a cera ortodôntica. Coloque ela em toda a extensão do aparelho para que proteja a sua bochecha e você acorde com ela saudável. Normalmente o seu ortodontista vai oferecer a cera para você, mas se isso não acontecer, você encontra facilmente em farmácias. Sexta e última dica: vá com a frequência indicada pelo seu ortodontista. Muitas vezes não vai atrasar somente aquele mês. Pode ser que a movimentação que esteja sendo feita passe do ponto. E aí demore, às vezes, 2 ou 3 meses para recuperar o estrago que foi feito. Já aconteceu várias vezes, quando o paciente volta depois de muitos meses sem fazer a manutenção, o dente que estava no lugar entortou. Principalmente quando usa aqueles elásticos em corrente. O excesso de movimentação gira o dente para o lado ao contrário do que a gente quer. Então temos que voltar fios e realinhar o dente para depois voltar ao que estava fazendo. E isso às vezes demora 4, 5 meses para voltar ao que estava fazendo. Então vá com frequência, não falte. É importante a constância também na movimentação para que deslize mais facilmente o que é planejado pelo ortodontista. Gostou das dicas? Eu espero que você tenha os dentes lindos, saudáveis, alinhados e com muita rapidez. Então já se inscreve aqui no canal para você poder saber tudo sobre aparelho ortodôntico.